Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mente Aberta Audiobooks. Nossa leitura de hoje será o capítulo 4 do livro Quero Ficar Rico, do Rafael Seabra. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Vamos a isso! Capítulo 4. Vida financeira. Como se organizar definitivamente. Tudo que você aprendeu até agora é essencial para se conscientizar e mudar sua mentalidade sobre o dinheiro e a criação de riqueza. A partir de agora, você vai descobrir em 4 simples passos como organizar sua vida financeira de uma vez por todas. Passo 1. Defina objetivos financeiros. Provavelmente, você deve conhecer o seguinte ditado: se você não sabe para onde ir, qualquer lugar serve. A mensagem dessa frase pode ser usada para diversas situações, pois para qualquer coisa que pensemos em fazer na nossa vida, precisamos ter metas, destinos, objetivos. Quando iniciamos nossa vida profissional, temos que saber onde queremos chegar para nos capacitar a fim de atingir determinado objetivo. E o propósito desse primeiro passo é mostrar a importância da definição de objetivos financeiros para alcançarmos a maior riqueza, em termos financeiros, claro, a independência financeira. O que é um objetivo financeiro? Antes de discutir a importância dele, preciso explicar o que é um objetivo financeiro. Definir um objetivo financeiro significa determinar um valor e um prazo para alcançar um objetivo qualquer. Comprar um apartamento é um objetivo, mas comprar um apartamento que custa R$ 550 mil nos próximos 5 anos é um objetivo financeiro. A simples definição de prazo e valor para cada objetivo que temos permite o cálculo exato de quanto tempo falta para atingirmos essa meta. Em outras palavras, é possível medir quão próximos estamos de alcançá-lo. Por que é importante defini-los? Existem várias razões para justificar a definição dos objetivos financeiros. A primeira, e talvez mais importante, é a disciplina forçada. Para quem não tem disciplina, definir objetivos financeiros pode ajudar bastante. Afinal, se você não sabe por que deve poupar dinheiro, certamente vai gastá-lo. Se o seu dinheiro não tiver um destino, qualquer um servirá. Outro fator importante é a motivação. A partir do momento que você sabe quão perto está de alcançar um determinado objetivo, certamente ficará mais motivado para continuar poupando e se aproximar cada vez mais do seu destino. Discutimos bastante sobre disciplina no capítulo anterior. Por isso, é importante sempre buscar uma motivação para cada objetivo financeiro. Se definir que R$ 5 mil é suficiente para fazer a viagem dos seus sonhos, a cada R$ 500 poupados, você estará 10% mais próximo de alcançar seu destino. É muito gratificante saber que está a 5 meses de trocar seu carro ou a 20 meses de comprar seu apartamento. E, se em determinado mês puder poupar mais, o prazo ainda encurtará. Transformando seus objetivos em metas. Entendido o conceito de objetivo financeiro, vou aprofundar um pouco mais, introduzindo agora o conceito de meta. De acordo com Christian Barbosa, autor do excelente livro A Tríade do Tempo, a definição de meta é qualquer objetivo ou sonho definido por escrito, de realização possível, importante e que você queira alcançar. Metas. 4 princípios básicos. Essa definição contém 4 princípios básicos fundamentais para a compreensão do que realmente caracteriza as metas. São pessoais, devem ser traçadas para você mesmo, jamais para outras pessoas. São escritas, enquanto não é posto no papel como um compromisso que você assume consigo mesmo, qualquer desejo que tenha nunca se tornará meta. Será, no máximo, um sonho. São possíveis. Não confunda o difícil com o impossível. A meta difícil trará ainda mais prazer à conquista dela. A meta impossível é apenas perda de tempo. São importantes. Se as metas não forem importantes para você
Então, para que perder tempo com elas? O fator da relevância é fundamental. Do contrário, perderá a motivação para conquistá-las. Metas, modelo SMART. Escrever a meta é, na verdade, o processo de tornar consciente um determinado sonho ou desejo que acalentamos. Se não for definida corretamente, só servirá para enfeitar seu quadro de promessas de ano novo. Qualquer meta deve atender aos 4 princípios básicos apresentados anteriormente e estar escrita na forma SMART, modelo desenvolvido por Peter Drucker, que significa específica, o que, mensurável, quanto, alcançável, como, relevante, por quê, temporal, quando, específica. O que sua meta é exatamente? Ela deve ser definida de forma específica para que qualquer pessoa possa visualizá-la e entender perfeitamente o que você quer com ela. Essa é a parte mais criativa do processo de definição de metas e é a responsável por delimitar seus objetivos. Especificar significa detalhar ao máximo o que você deseja com a sua meta. É o poder de visualização em ação e de saber exatamente quando estará concluída. Veja este exemplo. Quero um apartamento com 3 quartos. Essa meta é muito vaga. Esse apartamento pode ser em São Paulo, Miami ou Tóquio. Quantos metros ele vai ter? 65 metros quadrados ou 130 metros quadrados? Agora veja uma escrita de maneira específica. Quero comprar um apartamento com 3 quartos, sendo uma suíte, 110 metros quadrados de área útil, sala com 2 ambientes, 2 vagas na garagem, localizado em um prédio com elevador e piscina, na cidade de São Paulo, nos bairros da Aclimação ou Vila Mariana, distante no máximo 5 quilômetros do metrô. Agora, você sabe exatamente o que significa comprar um apartamento, sabe onde procurá-lo, quanto ele pode custar e até a futura decoração dos ambientes. Se a especificação ainda não for suficiente, pode avançar ainda mais nos detalhes. Quanto mais especificado, melhor. Mensurável. Qual o tamanho da sua meta? Mensurar a meta significa determinar seu tamanho de forma qualitativa e quantitativa. Quando você a mensura, na verdade, está avaliando quanto ainda precisa andar para chegar ao ponto em que pretende. Essa resposta pode ser dada em valor, em tempo ou em qualquer outra unidade de medida que permita o acompanhamento dos passos dados. No exemplo do apartamento, poderíamos calcular o valor da aquisição em torno de, por exemplo, R$ 550 mil. Esse é o custo do seu sonho e o tamanho do seu esforço. A parte mensurável da meta também pode conter indicadores que mostrem a evolução rumo ao objetivo. Isso responde a uma pergunta simples: como posso saber se estou conseguindo realizar a meta? No exemplo do apartamento, poderíamos definir que os indicadores seriam: entrada de 50% do valor do imóvel, venda do apartamento atual, aprovação do financiamento do novo imóvel. Alcançável. Como alcançarei essa meta? Para que qualquer meta se concretize, é preciso definir os passos necessários para a sua realização ou elaborar um plano de ação. O que pode parecer um objetivo enorme e incansável, deixa de ser assustador depois de dividido em pequenas atividades. Cada uma delas deve ser realizada em períodos de tempo. No exemplo do apartamento, poderíamos definir que as atividades seriam desta forma: investir os R$ 100 mil já poupados em títulos públicos a uma taxa hipotética de 10% ao ano. Aplicar mensalmente R$ 2 mil. Procurar o apartamento ideal. Fechar o contrato e pagar R$ 275 mil de entrada. Quando temos apenas R$ 100 mil, podemos imaginar que R$ 550 mil é inalcançável. Mas, ao decidir pagar apenas 50% da entrada, aplicar esse montante em títulos públicos a uma taxa hipotética de 10% ao ano e investir mensalmente R$ 2 mil,
Uma rápida simulação mostrará que é possível atingir esse objetivo em menos de 5 anos. Você não faz a meta, você faz esses pequenos passos no dia a dia. O sucesso ou o fracasso de sua meta está diretamente relacionado à sua capacidade de pensar sobre o plano de ação do seu objetivo. Relevante. Qual a importância dessa meta? Estas são as principais perguntas que devemos fazer a nós mesmos antes de começar a trabalhar na meta. Por que esse objetivo é importante para mim? Por que quero realizá-lo? Por que vou investir tempo e dinheiro nele? É necessário fazer algo com sentido e não apenas fazer por fazer. É muito comum as pessoas definirem suas metas e pararem no meio, pois a motivação acaba. Por isso, o motivo que o faz partir para a ação deve ser forte o suficiente para manter sua meta ao longo do tempo. Ao decidir, por exemplo, trocar de carro durante esse período, é importante estar consciente de que essa decisão certamente atrasará o alcance da meta principal. Alguns exemplos de relevância para a meta de aquisição do apartamento. Para ser mais feliz no casamento, para poder ter mais conforto e qualidade de vida, para morar mais perto do trabalho e da escola dos filhos. Temporal. Quando vou realizar a meta? Uma boa definição para metas é um sonho com data marcada. Se você não tiver uma data, vai ficar empurrando com a barriga. É preciso ser específico e definir o tempo necessário para a realização de seu sonho. Se não especificar um determinado dia, mês e ano, vira a promessa de algum dia, talvez, quem sabe. A data específica dá o tom do seu desafio. Se errar, não tem problema, é humano e perfeitamente aceitável. Você se desafiou para isso, não deixou a decisão para as circunstâncias. Se precisar, prorrogue o prazo, mas tenha um. No exemplo do apartamento, o prazo seria de 60 meses, 5 anos. Recapitulando, as pessoas não planejam fracassar, fracassam por falta de planejamento. Objetivo é qualquer sonho que você deseja alcançar. No exemplo que dei, o objetivo seria a compra do apartamento. Já o objetivo financeiro significa determinar um valor e um prazo para alcançá-lo. Nesse exemplo, seria a compra de um apartamento por R$ 550 mil no prazo de 5 anos. Meta é algum objetivo ou sonho definido por escrito de realização possível, importante e que você queira alcançar. Essa definição contém 4 princípios básicos que são fundamentais para a compreensão do que realmente caracteriza as metas. São pessoais, escritas, possíveis e importantes. Além disso, qualquer meta precisa estar escrita na forma SMART, que significa específica, o quê? Mensurável. Quanto? Alcançável. Como? Relevante. Por quê? Temporal. Quando? Descrevemos a meta de forma específica, mensurável, alcançável, relevante e temporal. Quanto mais detalhes houver, melhor. Fica muito mais fácil encontrar o objeto ideal, analisar a viabilidade dessa aquisição, medir seu progresso, manter-se motivado e saber quanto tempo falta para atingi-lo. O que fazer agora? Você deve definir seus principais objetivos financeiros. Tente detalhá-los o máximo que puder, com a estrutura das metas que expliquei. Se não for possível, defina pelo menos o valor e o prazo para atingir seu objetivo. Escreva todos os seus objetivos financeiros. Essa atividade será importante durante todo este capítulo. Passo 2. Elabore seu orçamento pessoal ou familiar. Você aprendeu no passo anterior sobre a importância de definir objetivos financeiros. Como havia dito, a definição desses objetivos é o primeiro estágio do planejamento financeiro. Feito isso, exploremos agora o segundo passo, a elaboração do orçamento. Vamos imaginar que hoje, infelizmente, suas finanças estejam totalmente desorganizadas.
Seus gastos, contas e compras são excessivos. Suas dívidas e parcelamentos correm o risco de sofrer atraso no pagamento e sua família não tem conseguido fazer a economia necessária para continuar a bancar suas aplicações. Enfim, seu orçamento está fora de controle, como um carro desgovernado ladeira abaixo. Para começar a resolver essa desafiadora situação, você deve seguir 3 etapas. E mesmo que sua situação não seja desesperadora, você pode melhorar ainda mais sua vida financeira ao seguir estas fases de organização do orçamento. 1. Identifique como está gastando o seu dinheiro atualmente. 2. Avalie seus gastos atuais e defina metas de despesas que levem em conta seus objetivos financeiros de curto e longo prazo. 3. Acompanhe de perto suas futuras despesas para assegurar que estejam dentro do planejado. Primeira etapa: identifique seus gastos. Para saber exatamente onde, como e quanto está gastando, não dá para confiar apenas na memória. Você vai precisar registrar exatamente tudo o que estiver gastando. E aqui vem a primeira dica matadora desse passo. A maioria dos educadores financeiros costuma recomendar a utilização de uma planilha eletrônica ou um software específico para poupar trabalho. A justificativa é que as planilhas já vêm com fórmulas e somatórios pré-definidos, facilitando a consolidação do seu orçamento. Mas o problema reside exatamente nisto. Como você vai registrar seus gastos no momento em que eles ocorrem? Vai anotar num caderninho e depois transcrever para a sua planilha ao chegar em casa? Ou vai confiar na sua memória? Em vez de utilizar planilhas, sugiro a utilização de aplicativos para smartphones, pois eles permitem anotar todos os gastos imediatamente, sem a necessidade de transcrevê-los para um caderno, planilha financeira ou software no computador quando chegar em casa. Também evitam o retrabalho, anotar imediatamente e transcrever depois. E o esquecimento. Se deixar de anotar imediatamente, pode esquecer os pequenos gastos, um dos maiores vazamentos do orçamento. Para facilitar sua vida, recomendo os principais aplicativos disponíveis no mercado, tanto em português quanto em inglês. Youp, em português, Organize, em português, Minhas Economias, em português, Might, em inglês, Financesto, em inglês, EasyMoney, em inglês, Expensed, em inglês, também disponível em português. O registro dos gastos permite identificar onde desperdiçamos e onde podemos economizar. Também é possível fazer orçamentos, limitando os gastos por categoria. Com isso, fica mais fácil pagar suas dívidas e poupar com regularidade. Segunda etapa: elabore seu orçamento. Após registrar e analisar todos os seus gastos, fica bem mais fácil identificar o que pode ser cortado para aumentar seu poder de poupar mais dinheiro. Ao elaborar um orçamento, é fundamental que ele seja realista. Não adianta apertar demais, não cumpri-lo e se frustrar posteriormente. Equilibrado, poupar demais é tão perigoso quanto gastar demais, e que contemple seus objetivos de longo prazo. Na literatura, existem várias sugestões de orçamento. Vou citar algumas, dizer qual a minha preferência e explicar o motivo. Livro Os Segredos da Mente Milionária, de T. Harv Eker. O autor sugere a seguinte alocação do orçamento: 50% necessidades básicas, 10% investimentos exclusivamente para a aposentadoria, 10% para poupança e despesas de longo prazo, 10% para a instrução financeira, 10% para diversão, maneira de recompensar sua disciplina, e 10% para doações. Na minha opinião, esse orçamento é bastante rigoroso, pois apenas 50% do que ganha vai para a manutenção mensal da sua família, além de obrigar a doar 10% do que recebe. Não que isso seja errado, mas não dá muita liberdade. Livro
O Homem Mais Rico da Babilônia, de George Clason. Clason propõe um orçamento muito mais simples, flexível e conservador. 10% para poupança, exclusivamente para construir riqueza, 70% no máximo para a manutenção de sua família, 20% no mínimo para o pagamento de dívidas. Observe que, nesse caso, ele permite que você gaste até 70% da sua renda com a manutenção da sua família. Além disso, ele determina que 20% deve ser utilizado para o pagamento de dívidas ou, caso não esteja endividado, para proteger-se delas, montando um fundo de emergência. Teremos um passo exclusivo sobre esse tema. Por fim, como praticamente todos os autores, ele recomenda que você poupe 10% exclusivamente para investimentos no intuito de acumular riqueza e viver dessa renda no futuro. Livro I Will Teach You to Be Rich, de Ramit Sethi. Em tradução livre, o título significa Vou ensiná-lo a ser rico. Acredito que esse livro nunca tenha sido traduzido para a língua portuguesa, além de ser pouco conhecido pela maioria das pessoas. O autor propõe o orçamento que eu acho mais interessante: 60% para a manutenção da sua família, 10% para investimentos, inclusive para a aposentadoria, 10% para poupança e objetivos de curto prazo, gastos imprevistos, férias, presentes, etc. 20% para gastar livremente, jantar fora, sair com amigos, ir ao cinema, comprar roupas e sapatos, etc. De cara, alguém pode perguntar: sério que você está recomendando gastar 20% livremente? Sim, não é errado gastar. É errado gastar exageradamente. É importante entender que só tem o direito de utilizar livremente esses 20% quem não estiver endividado. Afinal, esse montante é a recompensa por você ser disciplinado. Caso esteja endividado, é sinal de que já gastou livremente nos meses anteriores ou não tinha uma reserva para imprevistos e precisará quitar essas dívidas. Logo, tanto os 20% dos gastos livres quanto os 10% da poupança devem ser alocados para quitar as dívidas o mais rápido possível. Observe também que existe um padrão em todos os orçamentos: investir 10% da renda para a sua aposentadoria. Nada impede que você invista mais. No entanto, o mínimo é acumular 10% todos os meses. Terceira etapa: cumpra seu planejamento. Mencionei anteriormente que seu orçamento deve ser realista, equilibrado e contemplar seus objetivos de longo prazo. Afinal, não adianta ser duro demais consigo mesmo, pois isso certamente vai conduzi-lo ao fracasso, dado que será impossível cumprir seu orçamento. Alocar parte do seu orçamento para gastos livres também é importante para servir como recompensa para a sua disciplina. Se você cumprir seu planejamento à risca, sobrará 20% para gastar livremente. Se falhar, o desconto deve ser feito exatamente nesses 20%. Para garantir o sucesso do seu planejamento, continue utilizando diariamente seu aplicativo para registrar todas as despesas. Perceba que o monitoramento não é paranoia ou uma atividade chata. Na verdade, é divertido, pois você tende a melhorar continuamente. Além disso, é uma disputa consigo mesmo, no qual todos os meses tenta se superar, seja poupando mais, seja cumprindo à risca seu orçamento. Recapitulando, você aprendeu a importância de elaborar um orçamento, como essa tarefa deve ser realizada, monitorada e cumprida. Em outras palavras, você deve identificar seus gastos, elaborar seu orçamento, cumprir seu planejamento. Para identificar seus gastos, sugeri a utilização de aplicativos para smartphones. Existem opções gratuitas e em português, mas as opções pagas são bem baratas. Para elaborar seu orçamento, recomendei a proposta de Ramit Sethi, consultor de finanças pessoais e escritor. 60% para a manutenção da sua família,
10% para investimentos, exclusivamente para aposentadoria, 10% para poupança e objetivos de curto prazo, gastos imprevistos, férias, presentes, etc. 20% para gastar livremente, jantar fora, sair com amigos, ir ao cinema, comprar roupas e sapatos, etc. Por fim, para cumprir seu planejamento, é necessário que seu orçamento seja realista, seja equilibrado, contemple seus objetivos financeiros. O que fazer agora? Você deve fazer as seguintes atividades: escolher um dos aplicativos que recomendei, pode ser outro que não esteja na lista, e começar a utilizá-lo. Elaborar seu orçamento pessoal e familiar, utilizando a proposta que achar mais interessante. Não precisa ser a que escolhi ou exatamente como está proposto. Fazer seu planejamento de forma realista, equilibrada e contemplando seus objetivos financeiros. O segredo do sucesso não é apenas ler este livro por completo, mas principalmente colocar em prática tudo o que aprendeu. Passo 3. Controle suas dívidas. Após definir seus objetivos financeiros e elaborar seu orçamento, é primordial manter as dívidas sob controle. Quem já passou por apertos financeiros sabe que não existe nada melhor que a tranquilidade financeira. O problema de estar endividado é que essa situação não traz problemas apenas para o bolso, afeta também a saúde e os relacionamentos. Caso ainda esteja passando por problemas financeiros, esse passo foi elaborado para resolver essa situação. Livre-se das dívidas de uma vez por todas. Existem muitas pessoas que, motivadas pela onda consumista e amparadas por uma inconsequente relação com as dívidas, esquecem que o crédito para a pessoa física para dar certo tem de ser combinado com altas doses de bom planejamento e controle financeiro eficiente. Só assim pode funcionar efetivamente como uma alavanca para a qualidade de vida. Em sua vida financeira, quando você permite que o imediatismo domine seus hábitos de compra e consumo, não tem jeito. Você acaba apelando para dívidas emergenciais, improvisadas, mal contratadas, enfim, dívidas ruins. Quando as más dívidas dominam seu orçamento, não sobra o suficiente para bancar aqueles gastos, contas e compras que podem lhe trazer qualidade de vida no presente. Não há também fundos para custear esses imprevistos ou sobra para sustentar os investimentos frequentes que lhe trarão qualidade de vida no futuro. É o verdadeiro caos no seu bolso. E se as coisas continuarem assim, pode dar adeus aos seus anseios de uma plena qualidade de vida. Como sair das dívidas? Livrar-se das dívidas é mais simples do que você pensa. Basta ter disciplina, mesmo que ela seja forçada, e um bom planejamento para obter o sucesso desse objetivo financeiro. Afinal, livrar-se das dívidas deve ser um dos principais objetivos para quem está endividado. É necessário garantir sua futura prosperidade, fazer com que a dívida pare de crescer, ter condições de saldar todas as dívidas. Para atingir cada um desses objetivos, você vai precisar adaptar seu orçamento pessoal, elaborado no passo anterior. Vou utilizar como base meu orçamento preferido, proposto por Ramit Sethi. Originalmente, ele está concebido desta forma: 60% para a manutenção da sua família, 10% para investimentos, exclusivamente para a aposentadoria, 10% para poupança e objetivos de curto prazo, gastos imprevistos, férias, presentes, etc. 20% para gastar livremente, jantar fora, sair com amigos, ir ao cinema, comprar roupas e sapatos, etc. No intuito de se livrar das dívidas, ele será temporariamente adaptado para esta disposição: 60% para a manutenção da sua família, 10% para investimentos, exclusivamente para a aposentadoria, 30% para o pagamento das dívidas. Perceba que, por estar endividado,
sua poupança, seus objetivos de curto prazo e seus gastos livres estarão comprometidos até a quitação total das dívidas. A seguir, vou explicar cada item dessa lista. Gaste apenas 60% do que ganha. A famosa regra gaste menos do que ganha deve ser levada muito a sério a partir de agora. Ao fazer isso, uma coisa é certa: sua dívida vai parar de crescer. Para tanto, como já foi bastante enfatizado no passo anterior, é mais importante do que nunca manter o registro de todos os seus gastos e compará-los com o seu orçamento. Eles terão que caber nos 60% da manutenção mensal. Ao registrá-los, você saberá exatamente se onde está falhando e terá a possibilidade de sanar esse problema. Uma atitude muito sadia é parar de utilizar o cartão de crédito. O fato de parcelar uma compra não diminui o seu valor. E ainda pior, distribui a despesa por vários meses, comprometendo todo um orçamento futuro. O mau uso do cartão de crédito é um dos maiores vilões do seu bolso. Poupe 10% para a aposentadoria, mesmo estando endividado. Há mais prazer em ver aumentar uma reserva de dinheiro supostamente excedente do que poderia haver gastando-a. George Samuel Clayson, em O Homem Mais Rico da Babilônia. Alguém pode perguntar: devo poupar mesmo estando endividado? A taxa de juros das dívidas não são maiores que a rentabilidade da poupança? E a resposta é: sim, você deve poupar, mesmo nessa situação, mesmo que a rentabilidade da sua aplicação seja inferior à taxa de juros das dívidas, vale a pena. O valor que você perde na diferença entre as taxas será compensado pela disciplina adquirida em poupar mensalmente. E isso é muito valioso. Em outras palavras, financeiramente não é um bom negócio, mas psicologicamente é. E você não pode menosprezar nunca o valor da psicologia e dos bons hábitos financeiros. Quem já possui a disciplina de poupar determinado valor todos os meses, sabe bem do que estou falando. Utilize 30% para o pagamento das dívidas. É bem provável que os 30% restantes não sejam suficientes para pagar todas as dívidas. Pode ser até que nem sejam suficientes para pagar os juros das dívidas, mas é aqui que você deve começar a agir. O primeiro passo é colocar todos os credores no papel, anotando quanto deve a cada um deles. O segundo é procurar cada credor para expor sua situação, mostrando o tamanho total do seu endividamento e quanto pode pagar por mês. Você vai se surpreender com os resultados dessas negociações. No momento em que você mostra a alguém sua determinação em pagar uma dívida, percebe que ele está ainda mais determinado a receber o pagamento. Então, é provável que lhe ofereça bons descontos. Após negociar suas dívidas com todos os credores, verifique em quanto ficou o seu saldo devedor atualizado. É aí que entra outra estratégia muito valiosa: a consolidação de dívidas. O que é a consolidação de dívidas? Consolidar ou unificar suas dívidas significa contrair um empréstimo no valor total de seu saldo devedor, quitar todas as suas dívidas e ficar apenas com esse empréstimo. Mas quais são as vantagens de trocar uma dívida por outra? Há pelo menos 3 vantagens bem importantes. Ter apenas uma dívida, a princípio, pode não fazer muito sentido, pois o saldo devedor é o mesmo. No entanto, você agora terá que se preocupar com apenas um pagamento mensal. Redução da taxa de juros. Quando se tem várias dívidas, é provável que algumas delas sejam com cartões de crédito e cheque especial, que possuem taxas altíssimas. Após a consolidação, a taxa de juros do novo empréstimo é bem menor. Redução dos pagamentos mensais. Após a consolidação, é possível negociar parcelas menores que caibam no seu orçamento, ou seja, 30% da sua renda. Resumindo, a consolidação
permite unificar todas as suas dívidas através de um empréstimo com taxa de juros e prestações mais baixas. 8 dicas práticas para o controle das dívidas. Além do planejamento explicado até aqui, existem também dicas práticas que podem auxiliar você durante todo esse processo. Dica 1. Algumas dívidas são boas. Financiar sua casa ou seu carro pode ser válido no intuito de alcançar mais rápido um objetivo, até porque essas dívidas geralmente possuem as menores taxas de juros. Entretanto, esteja certo de não se comprometer com uma prestação acima do que realmente possa pagar, por conta dos outros gastos relacionados a esses bens. Dica 2. Algumas dívidas são ruins. Evite usar o cartão de crédito para pagar por coisas que você consome rapidamente, como viagem de férias, por exemplo, pois, em geral, essa é a maneira mais rápida e eficiente para se endividar. Em vez disso, separe mensalmente algum dinheiro para pagar gastos como esses à vista. Como já expliquei no passo 1 sobre objetivos financeiros, se há algo que queira muito, mas custa caro, poupe por algum período, semanas ou meses, para efetuar esse gasto e evitar assim as altas taxas cobradas pelas operadoras de cartões de crédito. Dica 3. Priorize o pagamento das dívidas mais caras. A dívida mais cara não é aquela com maior prestação ou saldo devedor, mas a que possui a maior taxa de juros. O segredo para se livrar das dívidas é pagar primeiro aquelas com as taxas de juros mais altas, tais como cartão de crédito ou cheque especial. A explicação é que a taxa de juros determina a velocidade do crescimento da dívida. Uma vez que a dívida mais cara for paga, passe para a próxima mais alta e assim sucessivamente, caso não tenha feito a consolidação. Dica 4. Não caia na armadilha da parcela mínima. Quando você paga apenas o valor mínimo da fatura do seu cartão de crédito, está pagando apenas o valor dos juros daquele mês, não abatendo nada da sua dívida. Levará anos para pagar completamente a dívida e, muito provavelmente, terminará pagando muito mais do que o valor da dívida. Dica 5. Observe de onde está pegando emprestado. Quando você é disciplinado, muitas vezes é melhor pegar emprestado de si mesmo, ou seja, do dinheiro que investe, pois na maioria das vezes o rendimento dos seus investimentos é bem menor que os juros cobrados pelos financiamentos do mercado. Isso, porém, pode ser muito perigoso, caso você não o faça de maneira organizada. Pode comprometer seus objetivos de longo prazo, como a compra de algum bem ou até mesmo sua aposentadoria. Por sinal, não recomendo que seja utilizado o valor poupado para a aposentadoria. Ele é sagrado e intocável. Dica 6. Espere pelo inesperado. Construa uma poupança para imprevistos. No caso de alguma emergência, com um montante suficiente para manter sua família por um período de 3 a 6 meses. Se você não tiver um fundo de emergência, um imprevisto como um carro quebrado ou problemas no apartamento pode prejudicar seriamente suas finanças. O próximo passo falará especificamente sobre fundo de emergência. Dica 7. Não se apresse para quitar algumas dívidas. Não comprometa suas reservas com o pagamento de dívidas com baixas taxas de juros, como imóveis ou automóveis, principalmente se tiver outras dívidas. Lembre-se de priorizar as dívidas mais caras e não as mais longas. Quando pagas em dia, elas deixam de ser dívidas e passam a ser despesas mensais, que devem se encaixar na manutenção, 60% da receita. Dica 8. Procure ajuda assim que precisar. Se tiver mais dívidas do que acha que pode pagar, procure ajuda antes que esses débitos quebrem você. Há órgãos de defesa do consumidor que podem ajudá-lo a gerenciar melhor suas finanças. Mas fique atento. Há também muita gente querendo tirar proveito de pessoas em situações desesperadoras. O importante é não se desesperar. Para aqueles que se endividaram por serem leigos e que não agiram de má fé,
Uma boa notícia: a justiça está a seu favor. Recapitulando, onde há determinação, o caminho pode ser encontrado. Para garantir o sucesso na quitação das dívidas, é necessário garantir sua futura prosperidade, fazer com que a dívida pare de crescer, ter condições de saldar todas as dívidas. Para tanto, seu orçamento precisa ser temporariamente adaptado para esta disposição. 60% para a manutenção da sua família, 10% para investimentos, exclusivamente para a aposentadoria, 30% para o pagamento das dívidas. Por fim, tenha em mente estas 8 dicas. 1. Algumas dívidas são boas. 2. Algumas dívidas são ruins. 3. Priorize o pagamento das dívidas mais caras. 4. Não caia na armadilha da parcela mínima. 5. Observe de onde está pegando emprestado. 6. Espere pelo inesperado. 7. Não se apresse para quitar algumas dívidas. 8. Procure ajuda assim que precisar. O que fazer agora? Você deve pôr em prática as seguintes atividades. Adapte seu orçamento para contemplar o pagamento das dívidas sem deixar de poupar para a aposentadoria. Faça um levantamento de todas as suas dívidas para descobrir quanto deve para cada credor. Procure cada credor para expor sua situação, mostrando o tamanho total do seu endividamento e quanto pode pagar por mês. 4. Mantenha um controle ainda mais rigoroso sobre seus gastos para não voltar a se endividar. É fundamental deixar tudo registrado no seu caderno ou da forma que achar mais conveniente. Escrever proporciona uma organização de ideias muito maior. Como sempre falo, o segredo do sucesso não é apenas adquirir conhecimento, mas colocar em prática tudo o que aprendeu. Passo 4. Monte um fundo para emergências. Quem já passou ou está passando por problemas financeiros sabe quanto essa situação é desgastante. Além de prejudicar o seu bolso, prejudica também sua saúde, seu trabalho e, sobretudo, seus relacionamentos. No Brasil, as pessoas que erram a mão no orçamento pagam caro por empréstimos de curto prazo por conta das altíssimas taxas de juros. Por isso, é importante construir uma reserva de emergência para se proteger contra imprevistos e evitar pagar caro por não se precaver. O que é um fundo de emergência? Um fundo de emergência nada mais é que uma reserva financeira que você constrói para se proteger de imprevistos ou de meses em que a entrada de recursos for abaixo do esperado. Esses imprevistos podem ser desde problemas no carro, despesas médicas inesperadas ou acidentes, até um mês de desempenho abaixo do esperado nos negócios, principalmente para pessoas que vivem de comissões ou com a maior parte da renda sendo variável, ou, no pior dos casos, a perda do emprego. Não confunda imprevistos com mau planejamento. É importante diferenciar com bastante clareza as situações realmente imprevistas e erros no planejamento. Vejo muitas pessoas dizendo que tiveram que contrair um empréstimo no começo do ano para saldar imprevistos como matrícula, IPTU, IPVA, material escolar, entre outros. Se essas despesas ocorrem todos os anos, sempre no início do ano, elas realmente são imprevisíveis? Claro que não! É muito importante não confundir situações de emergência com um descontrole no orçamento. Existem despesas que não ocorrem todos os meses, mas que podem e devem ser previstas no orçamento. Alguns exemplos: seguro do automóvel, IPVA, IPTU, presentes, aniversário, Natal, Dia das Crianças, etc., material escolar. Quem deve construir um fundo de emergência? Todos! Alguns estão expostos a riscos maiores, como funcionários sem estabilidade no trabalho ou com remuneração variável, tais como comissões ou produtividade. Mas outros, mesmo tendo um salário fixo e estabilidade no emprego, como servidores públicos, também precisam dessa reserva. A grande diferença é que alguns precisam mais do que outros.
Um trabalhador que vive de comissões, por exemplo, precisa ter um fundo mais consistente, que represente algo em torno de 6 vezes seus custos fixos. Se os custos fixos mensais desse trabalhador são de R$ 2.000, ele precisa acumular aproximadamente R$ 12.000 em seu fundo de emergência. Já uma pessoa que possui estabilidade no emprego precisaria apenas acumular um montante que cobrisse 3 vezes seus gastos mensais. O principal objetivo é ter tranquilidade financeira para trabalhar. Quem se enquadra nessa condição sabe quanto é estressante não ter certeza se a renda ao final do mês será suficiente para pagar as contas. E tendo essa reserva, a pessoa se livra dessa incômoda preocupação e ainda pode investir algum dinheiro sempre que passar por meses mais rentáveis. O ideal é que o fundo de emergência cubra, no mínimo, 3 meses de suas despesas mensais. Onde o dinheiro deve ser aplicado? O fundo de emergência deve ser mantido numa aplicação de fácil acesso, liquidez imediata e baixíssimo risco. A intenção dele não é obter o máximo de rendimento, mas estar guardado num local seguro, que não ofereça riscos de perdas e que possa ser sacado assim que a necessidade aparecer. Para tanto, o mais indicado é uma aplicação financeira com liquidez diária, que pode ser um CDB, fundo de investimento do seu banco, títulos públicos ou, em último caso, até a boa e velha caderneta de poupança. Como falei antes, o foco não é rentabilidade, mas segurança e liquidez. Como essa reserva deve ser utilizada? O montante poupado para emergências, como o próprio nome diz, só deve ser utilizado para situações excepcionais. Assim que o objetivo de poupar pelo menos 3 vezes a necessidade mensal for alcançado, esse fundo não deve ser mexido enquanto não houver emergência. Ele deve ser esquecido. Alguns ficam tentados a utilizá-lo para trocar de carro ou fazer uma viagem, mas não podemos nunca esquecer o objetivo desse fundo. Nada impede que, após poupar o valor total, você passe a investir em outros objetivos. É importante ter em mente que esse dinheiro significa tranquilidade financeira. E quem já passou por problemas financeiros decorrentes da falta de um fundo como esse, sabe quanto essa tranquilidade é valiosa. Reserva para problemas positivos. Quando falamos em problemas, em geral nos referimos ao lado negativo do termo. Porém, às vezes, também surgem problemas positivos. Um exemplo de problema positivo é a possibilidade de mudar de emprego após uma empresa com sede em outra cidade nos fazer uma proposta. Imagine os transtornos imediatos possíveis: alugar uma casa na nova cidade, contratar uma empresa de mudanças, matricular os filhos na escola. Será preciso encerrar o contrato de aluguel e pagar multa da casa em que mora atualmente, e, se for própria, contratar um corretor para alugar ou vender. Esses são problemas positivos, dado que a mudança em si é para um emprego melhor, mas geram, de imediato, despesas não previstas. A reserva de emergência também pode ajudar nessa situação. Outra possibilidade é você ou um filho precisar sair do país para realizar um curso no exterior. Com a oportunidade, podem aparecer diversos custos. Não é preciso, contudo, criar outro fundo de emergência para essas situações. O mesmo pode ser utilizado para as emergências positivas. Recapitulando, um fundo de emergência é uma reserva financeira que você constrói para se proteger de imprevistos. É importante não confundir imprevistos com falta de planejamento para o pagamento de despesas eventuais. Todos devem ter um fundo de emergência, desde servidores públicos estáveis até profissionais autônomos e comissionados. Quanto maior a sua empregabilidade, menor a quantidade a ser reservada. Porém, recomendo que, no mínimo, o fundo de emergência tenha acumulado 3 vezes o valor de suas despesas mensais. O fundo de emergência deve ser mantido numa aplicação de fácil manuseio, liquidez imediata e baixíssimo risco.
A boa e velha poupança é uma opção, por possuir todas essas características, assim como qualquer outra aplicação financeira que possua liquidez diária, possibilidade de resgatar a qualquer momento. Por fim, esse fundo pode e deve ser utilizado para imprevistos positivos. Muitas vezes surgem oportunidades em nossas vidas que demandam desembolsos para serem aproveitadas, e esse fundo é ideal para essas situações. O que fazer agora? Verifique se o orçamento que elaborou no passo 2 prevê a montagem do fundo de emergência. Caso você tenha optado por seguir o orçamento proposto por Hamid 7, ele já é contemplado implicitamente no item poupança e objetivos de curto prazo, gastos imprevistos, férias, presentes, etc. E se já tiver um fundo de emergência, parabéns!